Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui nesta semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de aprendermos com os teus ensinamentos, de ter a oportunidade de evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, vamos continuar com recados do meu coração, do José Carlos de Luca. O desejo de Jesus. Filhos, Jesus ainda é conosco. Deixemos que as lições de Jesus penetrem na nossa alma com mais profundidade. Nossa relação com Cristo ainda é muito superficial. O Mestre não deseja ser um simples quadro na parede da nossa casa ou templo da nossa fé. Ele não quer ser lembrado apenas nos festejos da Páscoa e do Natal, mas deseja estar conosco em todos os dias da nossa vida. Ele não quer que apenas o invoquemos quando estivermos enfrentando um grave problema. O Mestre desejaria estar antes conosco para que o grave problema seja evitado. Nós nos lembramos de Deus e de Jesus somente quando estamos passando por alguma dificuldade. Quando estamos com uma crise de saúde, uma crise financeira, ou como diz aqui no texto, nós cultuamos a imagem de Jesus ou com fotos, ou com crucifixo, essa imagem que nós imaginamos ser a aparência de Jesus. Então nós colocamos, andamos com um crucifixozinho pendurado no pescoço, ou só nos lembramos de Jesus na época da Páscoa, como teremos daqui a alguns dias, estamos na Semana Santa, teremos a Sexta-feira da Paixão e depois o Domingo de Páscoa. Aí nós nos lembramos de Jesus quando nos lembramos, porque a grande maioria do tempo nós estamos preocupados com as festividades. No Natal, então, nem se fala. Aí é aquele momento de pensar em amigo secreto, na ceia de Natal, no que vai se comer, no que vai se vestir. E o que Jesus, ele veio na Terra não foi para essa finalidade, para nós nos lembrarmos dele como uma alegoria. Jesus esteve na Terra para que ele veio para nos passar uma lição. E nós precisamos entender que viver em Jesus é viver com o seu aprendizado. E um dos aprendizados mais importantes de Cristo foi não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fizessem. Porque na grande maioria do tempo, nós nos preocupamos com o nosso bem-estar, só que somos com nossos semelhantes pessoas muito diferentes daquelas que nós gostaríamos que convivessem conosco. Então, nós queremos pessoas suaves, leves, pessoas agradáveis ao nosso lado, e muitas vezes somos um déspota. Agimos com agressividade, com maledicência, com maldade com o nosso semelhante. Então, ainda estamos tão materializados e tão atrasados que nós queremos o tempo inteiro ter um cuidado, né? Ser bem cuidado pelo nosso semelhante, ser bem cuidado por Deus, ter privilégios com Deus, recorrer a Jesus nos momentos de dificuldade, mas nós não nos preocupamos com a nossa melhoria pessoal. Como José Carlos de Luca menciona aqui, o Mestre desejaria estar antes conosco para que o grave problema fosse evitado. Muitos problemas que nós passamos pela vida não são necessariamente problemas de outras existências.
são coisas que nós estamos fazendo nessa vida e já estamos sofrendo as consequências dos nossos erros. Não como forma de castigo, mas como forma de resultado de uma ação inadequada. Então, eu tenho uma postura completamente amoral ou imoral, e eu espero ter como consequência uma vida de bonança, uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida sem problemas. Só que eu sou um problema e causo problema. E aí eu espero que a vida me devolva flores quando eu saio plantando cactos. Eu sou uma pessoa mal educada, uma pessoa rigorosa no meu comportamento, sou dura com o meu ponto de vista em relação ao meu semelhante, só que não consigo receber uma crítica ou repensar. Nós estamos vivendo momentos complexos em que estamos o tempo inteiro querendo e necessitando sermos ouvidos. Queremos ser ouvidos, queremos que as pessoas parem para nos ouvir, só que nós parecemos verdadeiros papagaios. A gente fala porque o ego da gente é tão inflado, a gente é tão vaidoso, que a gente coloca para fora o nosso ponto de vista e nós não fazemos troca. A grande maioria do tempo nós falamos sozinhos. Porque quando a gente está falando com o outro, a gente está encantado com o som da nossa voz, encantado com a nossa articulação, encantados com a nossa linha de raciocínio ou com a quantidade de conteúdo que eu tenho, de informação. Mas eu não paro para ouvir o que o outro tem a me dizer e fazer uma reflexão. Estamos vivendo um momento de um comportamento de isolamento. Nós estamos vivendo como ilhas. Então, o marido e a mulher, eles têm um diálogo raso, porque quando eu falo e não dou abertura para o outro falar, e abertura interna, não parar para escutar de forma mecânica, é uma escuta ativa, porque eu estou ouvindo o que o outro está falando, estou absorvendo, estou elaborando, estou pensando a respeito, vendo no que aquela pessoa está me dizendo, se faz sentido, se eu deveria rever os meus conceitos. Então, começa daí. Nós vivemos um momento de egoísmo nas relações. Então, se nós somos egoístas, nós já estamos contrários ao que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou a ter paciência, a ter solidariedade, generosidade. E não somente distribuindo presentes, fazendo caridade material, mas nos conectando com o nosso semelhante. A escuta verdadeira e profunda de um irmão nosso é um ato de amor, porque a pessoa se sente validada, respeitada. Então, vamos tentar viver o desejo de Jesus pensando tudo que ele trouxe, vivenciando o seu aprendizado, e não precisa ir muito longe. Amar o próximo como a si mesmo, perdoar se quiser ser perdoados, não fazer ao outro o que não gostaria que te fizesse, né? Amar o outro como a si mesmo e não fazer ao outro o que você não gostaria que te fizesse. Então a gente não precisa de muita elaboração naquilo que Jesus trouxe. Se a gente conseguir pegar um desses ensinamentos, como amar ao próximo como a si mesmo, nós já vamos englobar tudo que Jesus nos trouxe. E em primeiro lugar, nós vamos aprender a sermos menos egoístas e mais amorosos. Como você explicou, né? A palavra que eu acho que fica aí é o egoísmo, né? Porque, como diz o texto, a gente lembra de Jesus na Páscoa, mas ninguém para fazer uma oração, uma reflexão sobre esse momento da Páscoa. A gente lembra do ovo de Páscoa e da bacalhoada. Que nem você falou, comentou no Natal. Quantos que na hora da ceia, nenhuma oração de agradecimento por aquela mesa farta, ou agradecimento por não estar faltando
não está faltando nada em nossa mesa e a gente não lembrar de tantas famílias que não têm nem o que comer. E pensamos, como você falou, no amigo secreto, no presente de Natal, nas festas, nas bebidas. Muitas vezes, nem do aniversariante a gente lembra. E no nosso dia a dia, o egoísmo é o que impera em todos os sentidos, né? Em todos os momentos da nossa vida. A gente usa sempre o outro como um degrau para pisar e subir. Primeiro eu. Nunca levo o outro em consideração. Então o que me tocou muito nessa lição de hoje, eu acho que numa palavra, é o egoísmo. Aquilo que nós temos que trabalhar incansavelmente, né? Tirar essa chaga, né? Esse sentimento negativo que é o egoísmo que nos atrasa. Exato. Não viver Jesus de forma alegórica. Viver Jesus de forma amorosa interna, dentro de nós. Jesus dentro de nós. Jesus, ele trouxe o ensinamento. O reino de Deus, o meu reino não é desse mundo. O que ele quis dizer? Que Deus, né, o reino de Deus, ele está dentro de nós. E o que é esse reino? Muitas pessoas acharam que era um palacete em cima das nuvens e que quando a gente desencarnasse, se fôssemos bonzinhos, iríamos para esse castelo que está acima das nuvens, nesse reino. Olha a necessidade que a gente tem de, como somos vaidosos e temos necessidade de coisas majestosas. Reino, Jesus, o Rei dos Reis. Nós nos apegamos a esse tipo de conotação, uma conotação de megalomaníaca, né? De coisas grandiosas. Sendo Jesus um ser tão humilde, um dos mais humildes, aliás, o mais humilde que já pisou aqui na Terra, e o reino que ele estava dizendo, que o reino dele não era deste mundo, é um reino interno, é um reino do amor, da misericórdia, da piedade, da solidariedade, da bondade, da abnegação, da misericórdia, dentro de nós. E nós, tão materializados e atrasados que somos, muitas religiões se utilizaram disso, e venderam lugares nesse reino, lugares no céu, em castelos na espiritualidade, vendem a ideia de grandeza. Então o inferno é lugar de fogo eterno e o céu é um lugar de luxo, de reino, em que a gente vai contemplar infinitamente o fato de ter conseguido alcançar esse patamar. Não, é aqui dentro que está. O céu e o inferno, eles moram dentro de nós. À medida que, se eu estou alinhada com o que Jesus me ensinou, eu estou no céu. Se eu estou desalinhada, eu vivo um inferno, eu vivo as provas que eu mesma preciso passar, porque eu mesmo provoquei uma situação em que eu tenho como resultado dificuldades. Então eu preciso plantar facilidades se eu quero colher facilidades. Se eu planto dificuldades, eu não tenho como colher algo diferente que não seja dor e sofrimento. É isso aí. Vamos agora aquele momento onde nós vamos unir nossos melhores pensamentos, nossas melhores energias e doar para os mais necessitados. Novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias de amor, de luz. Mais uma vez te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade de estarmos junto a Ti e emanar, doar nossas melhores energias ao nosso planeta. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas.
pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão. Vibremos pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares, pela proteção de nossos cônjuges, de nossos filhos, de nossos parentes e amigos. Que esta energia de amor, de luz, possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de nosso país, de todo o planeta Terra. Que possamos, Jesus, curar as nossas enfermidades, que possamos curar o nosso egoísmo, transformar esse sentimento em fraternidade, em perseverança. Peço que todos agora possam mentalizar aquele parente que está doente, aquele amigo, aquele conhecido que necessita de tratamento físico e espiritual. Vamos envolvendo esse irmão em energias de amor, energias de fé, de perseverança, de cura. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para que ao bebermos, ela nos fortaleça, que ela nos auxilie na nossa cura física e espiritual. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. A prece de encerramento, oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gratidão pelo acompanhamento de todos vocês na página Aura Vibração Espiritual, tanto no Facebook como no canal do YouTube. Continuem compartilhando, porque a nossa única intenção é falar de amor, de paz, de luz e de fé. Na próxima semana, nós estamos com uns projetos de trabalho, então na próxima semana, na quarta-feira, também não haverá vibração inédita, somente na outra semana. Então na próxima quarta-feira, coloquem um vídeo que tem na página, tem tanto na página no Facebook como no canal do YouTube. Nós temos mais de 100 vídeos gravados com os mais diversos temas, entre o Evangelho segundo o Espiritismo, temos o Livro dos Espíritos, temos as obras de José Carlos de Luca,
temos obras do Divaldo Franco, então temos várias obras lá, temas que seria interessante que vocês revessem, fizessem o Evangelho, uma vibração, ouvindo, mesmo que vocês já tenham visto há um tempo atrás. Nós temos mais ou menos 2 anos nessa página do Aura de vibração postada, que a gente já tinha de uma outra página. Então esse trabalho nosso, ele já completou agora em abril 5 anos. A gente ficou 3 anos na outra página e 2 anos 2 anos na outra página e 3 nessa, 22, 23. Nossa, desde 2022 nós estamos com Aura. Então nós estamos já há 3 anos com a página do Aura. Então temos muitos vídeos lá. Acompanhem. Isso aí, desejamos a vocês uma Páscoa de muita paz, de muita harmonia, de muita fé, perseverança e principalmente, porque amor? Porque nós amamos vocês. Até a outra quarta-feira. Até, tchau, tchau. Tchau.